O Auto da Compadecida 2 traz algumas perguntas. A primeira é, João Grilo e Chicó ainda funcionam? Olha só, Auto da Compadecida 2 precisava existir? Eu não sei, só sei que foi assim. E é por isso que agora a gente vai começar esse veredito, entendeu? Muitas perguntas, hein? Muitas indagações aí, olha só. Eu acho que Chicó, primeiro respondendo, já logo de cara aqui, acho que Chicó e João Grilo trabalham e funcionam super bem os dois juntos. Gosto que a ideia do filme é meio dar um salto no tempo em que João Grilo virou uma lenda e tal, porque isso permite que o Matheus Nastergalli brilhe numa chave ali que João Grilo já era maior que a vida, né? Aquela coisa dele ser responsável por todas as reviravoltas e tal, e as subtramas, e conectar todo mundo, e dar golpe em todo mundo e tal. Só que agora ele tá fazendo isso e tem mais o adicional das pessoas meio que respeitarem e falar, pô, esse cara não vai morrer, sabe? Aquela coisa bem lenda folclórica, assim. Então, e ao mesmo tempo o Chicó meio que assumindo na figura aí do Selton Mello que ele é o galã da história, então ele parece ser mais galã do que já era galã antes. Ele deixa de ser o maconheiro, vira mais galã. Assim. E aí eu acho interessante que, tipo, a dinâmica está mudando entre eles, embora continue sendo aquela dinâmica consagrada que funciona sempre. É verdade. O que você acha, Pedrinho? Eu acho que super funcionou o retorno dos dois. A gente tem aquela nítida passagem do tempo, tanto com os personagens, que obviamente já envelheceram, quanto o universo, que também se modernizou tecnologicamente. Mas a gente, quando chega aquele momento do humor, a gente vê que tudo ainda funciona e que a gente ainda consegue acreditar nesses personagens. O Hessel falou dessa coisa de folclore, né, da mística em torno do retorno aí do João Grilo, e acho que isso é muito legal, porque a gente tem aquela trama interiorana que a gente costumava ouvir quando era criança, e o Guel Arraes conseguiu fazer isso funcionar muito bem nesse filme. É muito legal que eles até no filme, eles referenciam o Paty-Cisso, né? Porque falam que o João Grilo tá ficando tão grande, tão importante quanto o Paty-Cisso. Sim. E aí isso é muito do que você falou, Pedrinho, da vibe de interior, do Nordeste, do conto que é contado de boca em boca, de pessoa em pessoa. O que traz, inclusive, também, apesar do filme ele no geral ter algumas repetições, né? Isso é inegável dessa continuação, mas é legal que tem umas evoluções, né? O personagem do Selton, o Chicó, por exemplo, ele evolui na trama, sabe? A gente tem o personagem dele crescendo, tendo um desenvolvimento maior do que a gente vê no original. E acho que isso foi muito importante até para construir essa mítica do João Grilo, né? Para ajudar o personagem a crescer. E sim, os dois funcionam super bem juntos. São a dupla de super-heróis brasileiros, né? O Selton tem falado isso desde a CXP, ele falou na CXP retrasada, na passada também, agora na CXP 24 ele repetiu lá no Palco Omelete, dizendo que para eles incorporar o João Grilo, o Chicó, vestir as roupas é como eles se tornarem super-heróis brasileiros. E o João Grilo é isso, o João Grilo é uma santidade, o João Grilo derrotou a morte, ele é mais poderoso que o Thanos, sabe? O cara volta num estalo de dedos. Então tem muito disso no personagem dele, que eu gostei bastante. Agora eu vou puxar algo que eu não curti muito no filme, que foi o uso dos novos personagens. Eu gostei da Clarabella, gostei do Arlindo e gostei do Coronel. Né? Eu acho que são personagens que têm tudo a ver com a estética e a mítica do Auto da Compadecida e que traz um pouco até das discussões do Ariano Suassuna, né? Ali de interior, de disputa, de política e afins. Mas eu não sei se vocês repararam que assistiram o filme, né? E vocês perceberam também. E aí eu quero que o Hessel traga o ponto dele sobre isso também. E você, Pedrinho? Os três personagens somem no final do filme. Eles não têm mais nenhuma importância, né? A gente tem ali um momento da Clarabella com o Arlindo e tirando isso, eles são completamente esquecidos, sabe? Desaparecem. Isso trouxe um incômodo no final do filme que eu fiquei, cadê? Sabe? Essa história aqui não vai ter resolução, a disputa política não vai ter resolução. Isso pra mim ficou incompleto. Eu não acho que tenha, não fiquei incomodado com isso não, acho que não tenha um desenvolvimento e também uma obrigação de você desenvolver esses personagens. Eu acho que os personagens eles são funcionais ali, eles são colocados ali porque eles fazem parte das reviravoltas e enfim, né, tipo, tem uma oportunidade cômica com esses personagens e o João Grilo é o cara que vai fazer as conexões. Então ele vai dar o golpe no cara da rádio, ele vai dar o golpe no fazendeiro, ele meio vai se colocar ali no meio para resolver questões e tal, então todos esses personagens eles vão ficar orbitando porque eles são coadjuvantes. São coadjuvantes e eles entram ali numa situação em que você precisa oferecer novas oportunidades de humor e muito pontuais, assim. E aí eu acho que esses personagens eles servem a esse propósito. Entendi. Inclusive, brilhando muito bem, assim, tipo, logo de cara, por exemplo, esse personagem, o elenco precisa meio que corresponder a essa situação de humor. Então a Fabíola Nascimento responde super bem, porque logo na primeira cena ela já tá, tipo, brilhando, assim, tipo, dando o texto muito rápido.
reagindo fisicamente a essa caricatura que está sendo proposta e tal. Luiz Miranda também, ele brilha. Na hora que ele aparece no filme, eu já estava sentindo um pouco do cansaço daquela coisa do texto verborrágico e tal. Na hora que ele aparece, ele renova isso. Assim. Sim. Então ele dá uma energia a mais no filme que eu acho que era importante para esse filme que é super verborrágico de trocação, assim, né? De você ficar reviravolta uma atrás da outra. É um filme poético, né? Tem poesia na piada. Isso é muito legal, na métrica. Né? O Guel Arraes sempre fez assim, né? Sim. Tipo, mesmo antes dele fazer o Alto surgiu como uma minissérie na TV, né? E aí depois virou filme num outro recorte. Então é muito uma coisa de televisão mesmo, de teledramaturgia. Então você precisa fazer o texto rápido e tal, não é sobre muito direção, é mais sobre a entrega do texto. Então ele sempre trabalhou desse jeito. E aí nesse caso aqui eu acho que ele está mantendo um nível de excelência, que é o dele, mas ao mesmo tempo fazendo mais rápido ainda, fazendo mais teatral, porque o áudio é tudo dublado, né? Ele resolveu não fazer captação direta do áudio, então é tudo dublado. Então o texto ele é mais veloz, ele é mais soltado assim, fica mais artificial, num sentido de, presta atenção no texto. O texto é o principal, entendeu? Uhum. Então eu acho que é menos sobre arco dos personagens e mais sobre você jogar essas pessoas ali e elas meio que tentar encontrar o seu lugar meio numa coisa urgente e bagunçada. Sim, sim. E você também levantou o ponto da questão política, de como que isso ia se resolver e tal. Eu achei que parou quando tinha que parar, porque era isso. Aquela questão política não era o foco, era só mais um dos braços que o filme tinha para contar a própria história. E aquilo, acabou a eleição, eles fizeram o conchavo político deles e seguiram a própria história, enfim, comandando a cidade já com o coronelismo e também agora com o título de prefeito. Então acho que aquele final também faz parte de várias críticas que o Guel Arraes colocou nesse filme, né? Que o pós-eleição, cada um volta para o seu canto. O povo volta para o lugar do povo e a política, a elite volta para o lugar delas. Então, eu acho que é menos sobre a eleição e mais, agora já falando uma coisa nostálgica, de você voltar a esses personagens, eu acho que é mais você oferecer situações novas, comentários sociais novos, mas ao mesmo tempo você atender uma certa expectativa que é, nossa, vamos falar de João Grilo e Chicó de novo e colocar eles nesse pedestal de personagens importantes da nossa cultura. Sim. Né? Então acho que o filme ele responde isso numa chave meio nostálgica, mas eu gosto que não é só nostalgia pela nostalgia, né? Tipo, você tá recuperando imagens do filme de 2000, você tá fazendo meio tipo um De Volta pro Futuro número 2, assim, né? Botando os personagens lidando com eles mesmos, assim, né? Então corta, aí a imagem granulada e a imagem nova com uma coisa muito, aquele filtro digital e tal, então tipo, as imagens são muito diferentes. Então não é só nostalgia, ele tá te jogando numa situação em que você tá vendo que tem uma diferença gritante entre o original e o outro. Então eu gosto disso, e o filme é sobre isso. Sim, né? sim. Porque, tipo, inclusive aí no final o Matheus fazendo um monte de personagem e tal, porque você está valorizando a figura do palhaço, a figura do ator, entendeu? No palco lá da CCXP ele falou, pô, esse filme é incrível porque ele realmente valoriza essa profissão do palhaço e de voltar a dar atenção a isso, então acho que o filme é sobre isso. Isso é e menos sobre a historinha lá da política e da eleição. Não, tudo bem, acho que faz sentido, sim, principalmente porque o filme resolveu assumir uma estética de fábula, né? Resolveu se tornar um conto. Então isso a gente vê até na própria tecnologia que foi usada, a gente vê que foi usado os telões, né? Todos os efeitos visuais para trazer para Taperoá? Taperoá. Isso, para trazer para Taperoá quase como se fosse um reino místico, né? Você vê em várias tomadas, você vê a igreja ao longe, como se fosse uma torre de um castelo, sabe? Sim. Que é onde se tem o conflito principal, né? Onde se tem o final do filme e até o andamento do filme, que é onde o Chicó tá morando, né? Então você tem essa estética mesmo de conto de fadas em Taperoá, que eu curti pra caramba. Tortas, exato, né? Tipo, me lembra muito o Dia de Maria, sabe? Sim. Que tinha essa vibe também de conto fantástico infantil. E que eu acho que é a proposta desse Alto mesmo, sabe? Era uma preocupação minha que fosse uma repetição do primeiro. Sim, tem algumas repetições aqui e ali, mas concordo, não é nostalgia pela nostalgia. Eu estava preocupado com o uso recorrente das falas icônicas do primeiro para trazer aquele arrepio na gente, né? Relembrar o primeiro a partir do não sei, só sei que foi assim que eu usei aqui e tal. Fico rico, fico pobre, fico rico, pobre. Então, assim, eu estava muito preocupado disso ser um incômodo, como foi para mim em outros filmes, né? Mas no caso não foi isso. Eles conseguiram, o Guel conseguiu no texto trazer muitas outras falas que, pelo menos na sessão que eu conferi, arrancavam tanta risada quanto as falas icônicas, sabe? E o público não estava se ancorando só nisso, estava se ancorando mesmo nas risadas, na comédia do filme. E além da comédia, a gente tem de volta também as várias críticas que o primeiro texto já fazia, né? Várias questões como
capitalismo, relação patrão-empregado. A diferença que eu vejo desse filme pro primeiro é que agora essas críticas elas ganham tipo uma luz um pouco maior quando elas são feitas. Enquanto no primeiro a gente tinha essa crítica já dentro de uma piada, num texto corriqueiro, eu acho que agora quando os personagens param para fazer esse discurso, o tom muda um pouco do filme, de crítica para crítica. E isso foi uma das coisas que eu senti. Eu acho que o Guel Arraes tentou deixar isso um pouco mais didático dessa vez. Fica um pouco mais didático. Acho que é uma maneira também de você prestar uma homenagem ao Suassuna, né? Tipo, você mantém os personagens, você mantém o estilo do texto dele, o estilo do humor, mas obviamente o Suassuna já falecido e tal, e tipo, esse filme tá prestando uma homenagem a ele justamente disso, né? Você deixa mais claro os comentários sobre mídia, sobre religião, enfim. Era muito sobre religião antes, né? Agora você tá incorporando várias coisas de coronelismo ali e tal. Acho interessante, eu acho que o filme é muito digno nesse sentido. Para mim, o mais interessante é o lance de como você torna as coisas um pouco mais plásticas e tal, tipo, para você fazer uma fábula mesmo. Porque eu acho que ao longo desses quase 25 anos aí e tal, a gente viu muito se sedimentar aí nas novelas da Globo já era assim, mas se sedimentar uma coisa que é tipo a imagem do Sudeste sobre questões do folclore do Nordeste. Então, o Guel Arraes é pernambucano e tal, tipo, ele tem o seu lugar de fala. Mas ao mesmo tempo é produção de sudestinos, com um elenco sudestino e tal. Eu acho que antes você tinha meio que uma busca de autenticidade, falar, não, a gente entende o Brasil e vamos fazer esse Brasil do sertão que é muito específico. Dessa vez você está partindo do pressuposto de que as coisas são mais artificiais. O áudio é mais artificial, a cenografia é mais artificial e tal, porque está procurando essa chave de fábula. Então eu acho que é mais honesto, entendeu? Em vez de você tentar uma coisa, olha só, a gente vai pro autêntico. Na verdade, não. Agora você está assumindo que existe uma artificialidade nisso. Sim. E eu acho interessante que o filme assume isso de vez e tenta trabalhar e achar uma força criativa dentro do artificial. Pra mim, isso é o mais interessante do filme. Não, eu curti o filme, tô feliz, tô satisfeito, que eu tava muito preocupado. Satisfeito? Pô, tava preocupado pra caramba, porque já vamos dar os ovos, então? Bora, começa aí. Bora, não, eu tava preocupado com a continuação do Auto da Compadecida, acho que pelo primeiro filme / série já ser tão icônico, né, e aí se trazer uma continuação sem o Suassuna, aí já, rapaz. Mas, assim, o fato do João Suassuna estar presente na produção do filme... Que é o neto do Ariano. É o neto do Ariano, né? E ele também trouxe um pouco da questão da hereditariedade nordestina e da honra, né? Do legado do Ariano Suassuna ser respeitado nesse filme. Isso é muito importante e a gente tem isso no texto, como vocês falaram. Eu ainda vou trazer um pouco da questão lá dos outros personagens, mas isso foi a minha impressão lá no momento, né? Assistindo o filme. Então, só por isso que acaba não subindo mais a nota. Mas para mim, esse filme é um 4 ovos digníssimo. Assim, é algo que você pode ir no cinema, você pode dar risada, você pode prestigiar, como o Celton Mello está o tempo todo dizendo, 25 de dezembro no cinema. Então eu pelo menos recomendo aqui, porque eu acho que foi uma viagem bem gostosa de fazer. E você, Perinho? Sim. Quando esse filme foi anunciado, eu fiquei super receoso, fiquei assustado. Eu falei, nossa, pra que mexer num time que já ganhou? É um dos melhores filmes pra mim, do Guel Arraes, e quando essa sequência foi anunciada, eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas assistindo na cabine de imprensa, eu fiquei bem feliz com o resultado, feliz com a entrega dos atores, tanto no texto quanto na direção. E acho que vai ser um ótimo presente de Natal pra gente, pro cinema nacional, principalmente nesse ano em que a gente tá aí na torcida para talvez aparecer no Oscar. Então acho que 4 ovos é uma nota digna. Muito bem, eu vou dar 3 ovos aqui porque eu acho que é um filme que ele cumpre muito o que ele estava prometendo fazer e ao mesmo tempo ele tá procurando um caminho criativo ali com essa coisa de renovar em termos de tecnologia, em termos de trazer de volta personagens em situações novas. Eu acho que o filme ainda não tá perfeito nisso. Talvez a nota melhore com o tempo aí, mas eu acho que por enquanto ele tá num caminho interessante. Sobre os personagens novos e tal, eu nem sou tão fã do Eduardo Stablish e tal, mas eu acho que ele encontra uma chave do palhaço que funciona muito bem nesse filme. Todo o elenco tá super harmônico em relação a isso. E dos 2 filmes que o Guel Arraes fez esse ano, ele fez o Grande Sertão, que tinha também o Luiz Miranda, tinha o Stablish, mas eu acho que aí tipo, ele tá tentando uma coisa urbana, aí realmente em busca de uma coisa autêntica mesmo, que, sei lá, me pareceu fora de lugar. Nesse caso, ele está jogando no terreno dele e ele sabe o que fazer, e aí eu acho que tipo, tá tudo mais à vontade e o elenco tá muito bem inserido e muito à vontade também nessa chave cômica que, obviamente, vem da televisão e tal, todo mundo sabe fazer. Então, eu acho que tá todo mundo à vontade no filme, por mais que o filme meio que vá
tentar investigar coisas novas em termos de imagem, de som e tal. Então, gostei, achei interessante, parece bem vigoroso, assim. Posso fazer um adendo aqui, só porque a gente acabou não mencionando, mas eu queria exaltar aqui a Virginia Cavendish, que tá de volta. É ótima. E a Fabiola Nascimento também, Rosinha, que é maravilhosa. Né? E também trazer a Thaís Araújo, que pegou uma marimba aí gigantesca de assumir a Compadecida após Fernanda Montenegro. Foi legal que fizeram uma homenagem a Fernanda Montenegro e acho que com isso assumiram também a questão da Virgem Maria, né, da Compadecida, aparecer de forma diferente durante os anos. Tá tudo bem, né? É uma divindade, principalmente nesse mundo mágico do Suassuna, né? E a Thaís Araújo, eu acho que ela entregou, sabe? Ela conseguiu trazer uma Compadecida, mesmo que dela, né? Mais, como pode dizer, mais gesticular, por assim dizer, né? De muitos gestos e muita presença, né? Eu acho que isso veio um pouco da estética teatral do filme, né? Que deve ter sido talvez um direcional da direção, mas de todo modo achei que ela fez um trabalho bem sólido, sabe? Então pegou uma bucha aí e conseguiu entregar. Então parabéns, Thaís Araújo. Muito bem, olha só, a gente vai pedir agora para vocês aí, conta pra gente nessa viradinha de ano aí, ó, o Natal sem... Conta pra gente aí, o Natal tem que ter comédia nacional no cinema, é obrigatório, porque afinal de contas é a grande época de lançamento dos filmes nacionais. Sim. Conta aí pra gente, o que você tá esperando, se você já foi ver Alto 2 e o que você achou.